E parece que eu entendi errado quando eu estudei sobre essa queda. Os demônios e Lúcifer não estão no inferno. Não. Eles estão na Terra. Porque, Alguns estão presos ainda. mas o que eu entendi é, quando ele caiu do céu, eles foram já presos no inferno. E não foi isso que aconteceu? Não, na verdade, eles foram presos, mas eles foram soltos depois. E por quê? O Lúcifer, na verdade, isso aí a gente não... Ah lá, a hierarquia, isso é interessante, né? Ah, boa. Ó, tronos, virtudes, principados, anjos, arcanjos, potestade, né? Ele pegou o quê? Numa cartilha da pré-escola, dos Então, demônios, do inferno, né? existe a nossa teologia cristã e tem uma teologia do ocultismo, né? Sim. Na teologia do ocultismo, isso não está na Bíblia, obviamente, pode estar em alguns grimórios, né? Algumas gramáticas ocultas, né? No Maleus Maleficaram, né? Esses livros mais secretos, muito secretos. Eles creem que Lúcifer caiu e ele foi preso, mas ele, por ter muita sabedoria, ele arrumou um jeito de escapar da prisão. Uma brecha nas regras que foram colocadas. E aí, então ele, desde então, tá por aqui. ele tá por aqui, mas é claro que ele tá meio que em liberdade condicional, ele não consegue fazer tudo o que ele queria, mas ele tem um limite de trânsito. Ele estaria confinado à dimensão equivalente ao planeta Terra. Então, se o cara for pra Lua e encontrar um demônio lá, não é Lúcifer, porque Lúcifer não pode ir pra lá. Mas, por exemplo, no caso do príncipe da Pérsia, ele também tem um poder, porque se ele poder impede pra um caramba. anjo, que na Muito teoria, poder, pô. teria tanto ou mais poder do que Sim. ele, quer dizer que eles têm poderes aqui que valem na Terra e que confrontam o poder da luz. Uma briga, como se fosse uma briga de exércitos mesmo. O que também é um entendimento errado da maioria dos cristãos, que, não, eu tô com Deus, tá beleza. Não, você tem que estar com Deus. Pelo amor de mas Deus. você pode abrir brecha, você pode dar... Qual é a palavra? Legalidade. Legalidade. Porque existe um conjunto de regras. Lógico. Deus falou, se você tiver assim, malandro, você não... Tá blindado. Você tá blindado agora. Mas tem que permanecer assim, né? O Homer é casado. Se ele fica curtindo a foto das meninas fazendo crossfit, assim, não sei o quê, e mandando recadinho. Gostei dessa foto. Saiu bem na foto, Vou hein? falar pro Vilela te levar lá no programa. A luz tá boa. Aí eu vou dar legalidade pra apanhar da minha mulher. Por quê? Porque Deus permitiu a partir do ponto que você... Só o rolo de macarrão comendo em Lembrei casa. do Marcelo, amigo nosso lá da Move, né? Sei. Que ele falou que... Acho que ele ou a esposa tem um primo, né? Que era meio figura assim. Aí casou com a mulher, foi morar no Nordeste. Passou poucos meses e ele voltou. Aí os caras falaram, voltou? Cadê tua mulher? O que aconteceu? Ele, vai lá apanhar todo dia pra você ver. Não? Já acionou a lei. Deu legalidade. Mário da Penha? Do Mário do... Vai lá apanhar todo dia. João da Penha. João da Penha. Não, Mário da Sapopemba, né? Itaim Bibi. Cara... Então, isso é muito interessante, cara, porque a Bíblia fala assim, a terra Deus deu aos homens, mas os céus pertencem a Deus. Até no Evangelho, na época, no trecho que ele vai pro deserto, Jesus, o Lúcifer oferece o poder, os reinos, ou oferece. Seja, ele não oferece mentindo, realmente ele controla essas paradas e falou, eu te dou esse poder se você se dobrar a mim. Exato, Jesus chamou ele de o príncipe desse mundo, ou desse século, porque o termo grego é dúbio, né? É mesmo? Porque o termo é eon, né? Inclusive existe... Eon é de eras, né? De eras, né? Períodos e tal. Inclusive tem a ver com a ideia do Crowley, né? Do Eon de Horus, né? A Era de Horus, que é equivalente à nova era, a Era de Aquários. Então, o termo grego é eon. Ele pode ser século ou mundo. Porque aquilo que é mundano é secular também, né? Nesse sentido. É mundo e século. Sabe quando na igreja fala-se muito assim, né? Essa música é do mundo. Essa música é secular, né? Entendi, mas no contexto dessas provações de Jesus, eu acho que ele estava se referindo mais pode ser as duas coisas. Porque o século, qual seria? Não, seria uma era. Uma era que ele está governando. Que vai... tá certo. Até que Romanos 16, 19 diz, o Deus de paz esmagará Satanás e o teu poder debaixo dos nossos pés. Então existe um período, né, em que ele governa, poderia ser essa referência ao príncipe desta era, ou deste século. Voltando a essas referências da Bíblia para semanas e dias, no caso de Deus criou o mundo em 7 dias. Os dias são eras, os dias são, tipo... tanto literais, né? Literais. 24 horas.
É difícil saber, cara. É muito aberto. Quais são as linhas de Então, entendimento? tem a linha do dia era e tem a linha do dia 24 horas, né? Que pra Deus, 24 horas Pô, é pouco então tempo. você limita um pouco Deus, né? Porque É. independente se você crê que Deus existe ou não, vamos pensar o conceito de Deus. De um cara capaz É. de criar do nada algo. Exato. Não apenas isso. Ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o poder. É. Então, Deus poderia, num estalo de dedo, ou num piscar de olhos, criar o mundo já pronto. É. Exista tudo isso. É um prompt, né? Deu um comando prompt. Pois é. Enter. Acabou. E ele pode fazer uma terra com a aparência de velha já. Esse que é o grande insight. É. O pessoal crê na Bíblia, muitos falam assim, o mundo tem 6.000 anos por causa da Bíblia. Aí os cientistas falam, isso é alienação, é impossível. Porque a gente tem provas. Mas e se Deus apertou um botão, o mundo apareceu pronto já com aparência de velho, como Adão foi criado adulto, pô. Exato. Né? E aí você Sem fala, livro. mas o DNA dele, as células teriam idade de um bebê, seriam células novas. Não, a própria célula poderia ter nascido já com o nível de degradação de uma célula de um homem de 30 anos. Pois é. Então, assim, é muito complicado quando você fala conceitualmente de Deus e você quer ficar botando limites também, né, pô? Tem aquela brincadeira, né? Tipo, se Deus consegue levantar. Como que é? Deus consegue criar uma rocha tão grande que ele não possa mover. Então, Partindo do pressuposto que Deus pode criar uma rocha do tamanho que ele quiser. se ele quiser. Se ele não mover, ele não é onipotente. Ele pode criar até uma rocha tão grande que ele não possa mover. Mas se ele não pode mover, ele não é onipotente. né? Isso. Então, aí Que a premissa tá errada, né? tá tudo errado, porque aí é uma conversa de lógica, né? E a lógica ajuda muito. Eu fiz um mestrado em lógica na Federal do Rio de Janeiro, mas não concluí. Mas aprendi coisas muito interessantes. Aí fiz mestrado, doutorado em linguística, que mistura um pouco filosofia da linguagem, vai pegar lógica. Então, isso é um problema que um dos maiores filósofos da linguagem vivos ainda, cristãos, né, para nossa sorte, Alvin Plantinga, ele soluciona muito bem, que ele fala, às vezes ele é bem prático, né, ele fala, cara, esse paradoxo aí da rocha irremovível, não faz sentido, porque Deus ele é capaz de criar tudo possível, não tudo que é impossível. Já tá errado a premissa. Né? Deus pode Ele ter... não pode criar uma coisa que quebra as próprias regras dele. É lógico, porque essa é a primeira premissa. É igual Deus vai criar um quadrado redondo. Pô, não vai criar um quadrado redondo, entendeu? Deus não vai criar eu sendo eu e não sendo ao mesmo tempo. Você tá pervertendo as regras da realidade. É um jogo de palavras só. E além disso, tem uma outra questão, né? A lógica, ela não é equivalente ao mundo. A lógica não é idêntica ao mundo. Esse problema da rocha irremovível é um problema lógico. E nem tudo que é um problema da lógica é um problema do mundo real. Vamos dar um exemplo, né? O paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Aquiles era o homem mais veloz da Grécia. E aí você bota uma corrida, apostar uma corrida entre Aquiles e a tartaruga. Aí você olha, cara, Aquiles vai ganhar. Aquiles sempre ganharia, a não ser que, nesse paradoxo, você dê um palmo de vantagem para a tartaruga. Se der um palmo, Aquiles nunca vence. Por quê? Aí vem o filósofo malandro grego, né, que propôs esse paradoxo. Ele pega ali o ponto onde está Aquiles e o ponto onde está a tartaruga. Para Aquiles alcançar a tartaruga, ele teria que sair do ponto A e chegar ao ponto B. E aí ele vai dividindo os pontos. Entre o A e o B tem o C na metade. Entre o A e o C tem o D. Entre o A e o D tem o E. Infinitamente você pode dividir. Então, para Aquiles alcançar a tartaruga, nessa ele teria que cruzar o infinito. E aí os filósofos, esse grupo de filósofos, chegam à conclusão, portanto, que o movimento é impossível. Aí o cara fala, mas eu vejo o movimento, ele deve ser uma ilusão. Que papo de maluco, velho. Aí um dia o professor estava dando aula lá na Grécia, ele falou, deixa eu mostrar para vocês como é que o movimento é impossível. Ele contou essa história, aí ele falou, vou provar para vocês que isso aqui é uma idiotice. Aí começou a andar. Aí ele falou pros alunos, viu? Provei que tá errado. Aí os alunos falaram, tá certo. Aí ele, brigou com eles. Ele falou, olha, um argumento lógico tem que ser contrastado com outro argumento lógico. Você não pode contrastar um argumento lógico mostrando o mundo físico, porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra coisa. São mundos diferentes, Tem entendeu? aquele papo também, se uma árvore caiu no meio da floresta e não tinha ninguém lá pra ver, ela caiu realmente. Exato. Aí já é Ninguém outra... ouviu o som, né? Essa filosofia é legal pra caramba, porque chegou... Você quer dar pra ir nisso? Claro, Acho que a galera gosta, né? Gosta. O problema é isso, a gente vai pra isso, lá, não pra tem... cá, e a gente vai voltar Tem muita depois pra regra, Israel né? e Palestina. Exato. Tá tudo conectado, né? Chegou um momento que havia um grande debate na filosofia, que na verdade a ciência estava tentando nascer,
E tinha gente falando, ó, essa proposta não vai dar certo da ciência, e outros falaram vai dar certo. Os caras que eram favoráveis à ideia da ciência eram os empiristas. Os empiristas, eles acreditavam que o conhecimento vinha através dos 5 sentidos e de eu observar a natureza. A ciência parte desse princípio, né? Você observa um fenômeno, formula uma explicação, formula uma hipótese, testa. Do outro lado havia os racionalistas. Os racionalistas falavam que não, a gente acessa a verdade pelo raciocínio, não olhando o mundo, porque o mundo é enganoso. Às vezes a gente escuta um eco, vem de um lado, ele tá do outro lado, né? Tem ilusão de ótica. A gente não capta a luz infravermelha, ultravioleta. Exato. Já estão aí, o raio-x. Os sentidos enganam, são limitados, e tem aquela ideia, né? O verde que eu vejo não é o mesmo verde que exato. você vê. Aí a gente vê o sol nascendo, aí depois se pondo, mas em tese a Terra que está mexendo, ele está parado. Então os sentidos enganam. Então começa esse grande debate. Nesse debate, cara, surge um cara que era um empirista, que é o bispo George Berkeley, né? Que deu origem à Universidade de Berkeley lá na Califórnia. E ele começa a dizer o seguinte, cara, não só os sentidos são importantes e podem nos levar até a verdade, mas no final das contas só existe aquilo que é observado. O que não é observado não existe. Cara, parecia muita idiotice isso naquela época, mas hoje a gente sabe que a física quântica, as partículas subatômicas, elas se comportam de uma maneira quando estão sendo observadas e de outra maneira quando não estão sendo observadas. Inclusive, existe uma premissa da física quântica de que quando você observa muito, elas param. São envergonhadas. Assim, não vou mostrar mais nada. Eu acho até engraçado, se a gente parte do princípio que Deus existe, ele criou tudo, parece que Deus ele colocou uma barreira ao conhecimento das peças mais fundamentais da realidade. Quanto mais você se aproxima pro enorme, pro gigantesco, quanto mais você se aproxima no mundo microscópico, você perde. Dá uma travada. Todas as leis da física não funcionam. A singularidade. É isso. Então, é muito estranho, né? Você ficar observando ali um comportamento de partículas e elas pararem. Talvez essa barreira seja temporária. Talvez falte alguma coisa da gente. Entendi. Quebrar essa barreira com uma inteligência artificial, com um novo equipamento, que a gente entenda totalmente esse mundo e a ciência vai para outro lado, né? É uma nova concepção do tempo, talvez, né? A prova do mundo espiritual, Exato. A prova de algumas coisas que hoje não são aceitas, elas entrem no entendimento dessa nova ciência. Talvez. Exato. O pessoal na física fica procurando a teoria de tudo, e a teoria de tudo é conciliar a física das coisas grandes com a física das coisas pequenas, que elas não batem uma com a outra. Mas, na verdade, a teoria de tudo não vai só resolver isso, vai resolver a concepção do mundo espiritual com a ideia da ciência, né? Também acho. Vai resolver essas paradas todas. Muita gente vai ficar abismada quando isso começar a dar sinais de que, cara, eu sou um cientista. Faz sentido. Mas, cara, eu não tenho como não dizer que isso acontece. Não, porque se você pega as regras da física quântica e você aplica ao mundo macro, são milagres, sinais, prodígios, maravilha. O lance daquela coisa de... É a ação fantasmagórica, que é entrelaçamento quântico. Que eles podem estar milhões e milhões de anos-luz de distância, o que acontece. Eles estão sincronizados. Que viaja, uma coisa que era impossível até então. Exato. Alguma coisa viajar... Mais rápido que a luz. É instantâneo. É super velocidade. Que dizem que caganeira, né? É mais rápido que a luz. Porque não dá tempo, você não acende a luz, você não consegue abaixar. Principalmente quando você tá chegando no banheiro. Quando você chega... É mais rápido que... Você fala assim, vai dar. Não deu. Você fica no ônibus ou no carro 3 horas. Quando você entra na sua casa, todo o seu corpo fala... Ali você perdeu a guerra. Cara, eu tinha um amigo que eu falava muito de Deus pra ele, né? E ele falou assim, Daniel, só tem uma coisa que eu acho que Deus fez errado. Porque quando a gente tá muito apertado pelo banheiro, ele tá chegando, a gente não aguenta ficar mais forte ainda. Isso eu achei que ele errou. Deus falou, não me coloca nessa parada não, cara. Então, eu só falei disso porque você falou da árvore que cai e não tem ninguém vendo, né? Colocaram essa pegadinha pra esse George Berkeley. Falaram pra ele, cara, se só existe aquilo que é percebido... Então, onde não tem ser humano ou não tem ninguém percebendo, não existe nada. Aí ele falou, existe. Aí os caras, mas existe como não tem ninguém percebendo? Ele falou, tem. Ele falou, quem que tá percebendo? Ele falou, Deus. Faz sentido. Entendeu a malandragem dele? A árvore caiu lá, ninguém viu, mas ela caiu porque Deus está percebendo tudo. Você sabe, na teoria de que a gente tá vivendo uma simulação. Lógico. Eles dizem que o universo só é criado a partir do momento que alguém observa. Imagina que tá tudo... É que nem aqueles jogos que você tem... É o mundo livre, mas dentro daquele mundo livre.
E teria uma máquina que seria tão potente num jogo no futuro, que isso a Sim. gente tá próximo disso, que aqui é o visível. É. A partir do momento que você quebra essa barreira e começa a ir pra cá, o próprio programa começa a desenvolver esse cenário novo que não existia. Pra esse jogador. É como se você fosse andando numa ponte e a ponte fosse sendo criada conforme você Só vai que andando. só que ela cria um pouco antes, você não vê ela sendo criada, mas ela não existia Entendi. há um tempo atrás. É entendeu? isso. E tudo isso envolve a concepção do tempo e do espaço. Quem quer ver isso num filme, assista O 13º Andar. Cara, Você assistiu? você sabe que eu não lembro desse filme, cara? É um universo... Foi esse que surgiu na época do Matrix? veio um Foi, pouco né? antes do Matrix, só que não foi É Christian Bale? Christian Bale? Não é ninguém conhecido, não. É só um elencozinho mais... Mas é o lance de um mundo virtual dentro do mundo virtual. Entendi. É muito bom.